Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou com vocês algumas ideias. Então, Marcos capítulo 1, versos 21 e 22, está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos está aqui se referindo à primeira vez que Jesus vai à cidade de Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galileia, aquele grande lago conhecido como Mar da Galileia. E quando Jesus chega à cidade de Cafarnaum e começa a pregar, as pessoas simplesmente ficam deslumbradas, extasiadas, encantadas com Jesus. O texto diz: as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino. Outro dia até uma senhora me disse assim, nós estávamos falando sobre alguns atos de Jesus quando esteve aqui na terra, e uma senhora me disse assim: ô pastor, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo, para ter ouvido ali pessoalmente Jesus, para ter visto Jesus realizar seus milagres. E ela falou assim com um sentimento tão sincero, e disse: como eu gostaria, pastor, de ter vivido naquele tempo. Às vezes eu penso nisso. E na hora eu disse assim: mas eu tenho uma boa notícia para a senhora. A senhora poderá viver com Jesus num outro tempo, ainda muito melhor. Porque aqueles que conviveram com Jesus de Nazaré não viram o Cristo de Deus na sua glória, porque a sua divindade estava velada pela humanidade. A senhora poderá ter um privilégio maior do que aquelas pessoas que conviveram com Jesus de Nazaré. E eu disse para ela: e tem mais. Aqueles que viram Jesus o viram apenas por poucos anos, pouco mais de 3 décadas. Um dia nós veremos nosso Senhor por toda a eternidade. A Bíblia diz que os salvos contemplarão a face do Senhor. Oh glória! Deus seja louvado. Mas em relação ao povo de Cafarnaum, é isso que a Bíblia diz: quando Jesus chegou ali e começou a pregar, o povo se encantou. As palavras de Cristo eram profundas, eram carregadas de significado. E mais do que isso, o povo notava que o que Cristo dizia era o que ele vivia. Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Havia uma harmonia entre o ensino e a prática, entre sua mensagem e sua vida. E se tem uma coisa que encanta os ouvintes quando ouvem a exposição do Evangelho, é se eles conhecem o pregador e sabem que o pregador vive o que prega e prega o que vive. Não demorou muito, as pessoas notaram que as palavras de Cristo eram a verbalização dos seus motivos. Jesus era autêntico, era verdadeiro, era sincero. Suas palavras refletiam sua verdadeira motivação. E o povo em Cafarnaum se encantou com Jesus. Mas eu quero convidar vocês agora para um outro texto, que vai nos parecer até estranho. E são palavras do Mestre, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11. Se você tem aí a sua Bíblia e acompanha o texto, Mateus capítulo 11. E você que está em casa, ou talvez no trabalho, qualquer outro ambiente, ouça bem isso também. Mateus capítulo 11, versos 23 e 24. Aqui Jesus está se referindo ao povo de Cafarnaum. Aqueles que se encantaram com sua pregação, se maravilharam. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram,
teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não parece estranho isso? Jesus diz em relação ao povo de Cafarnaum: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu. Aí o próprio Cristo responde a sua pergunta e diz assim: descerás ao inferno. Ora, como assim? Jesus está dizendo: vocês de Cafarnaum, vocês vão adquirir a salvação, alcançar a salvação? Não, disse Cristo, vocês estão perdidos. Para vocês de Cafarnaum haverá vida eterna? Não, para vocês haverá morte eterna. E Jesus justifica a sua sentença e diz assim: porque se em Sodoma, lembra das cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas com fogo por causa da impiedade deles, do povo daquelas cidades. Se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, o povo de Sodoma teria se arrependido. Por isso menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma do que para com vocês de Cafarnaum. Entendendo melhor o que Jesus disse, diversas vezes durante o ministério terrestre de Cristo, ele foi à cidade de Cafarnaum. O povo de Cafarnaum ouviu uma grande quantidade de sermões que foram feitos por Cristo. O povo de Cafarnaum viu Cristo realizar muitos milagres. Jesus foi tanto a Cafarnaum durante o seu ministério, que Cafarnaum é conhecida hoje como a cidade de Jesus. Se você for a Israel, vai ver que logo na entrada da antiga cidade de Cafarnaum, das ruínas de Cafarnaum, tem uma placa bem grande dizendo assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, mas de tanto ir a Cafarnaum, de pregar em Cafarnaum, de fazer milagres em Cafarnaum, Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus.